Ok, nós vamos começar essa segunda aula sobre a revisão da minha notação, né, de álgebra linear e cálculo, estudando os sistemas de autovalores e autovetores de uma matriz. Né? Então, seja dada uma matriz A quadrada n por n, né, real, então o vetor x e o escalar lambda tal que satisfazem ax igual a lambda x, um x igual a zero, então x é chamado de um autovetor e lambda é chamado de autovalor. Por que é tão especial? Veja, encare AX, né, como uma transformação linear. Então, essa transformação linear, A vezes x, está lhe dando um outro vetor, claro, mas o outro vetor é uma cópia de x fotográfica, só que ampliada ou reduzida. Estou multiplicando por um escalar, ou eu estou ampliando ou estou reduzindo. Mas a direção está mantida, é incrível isso. Né? Por isso, x é um alto vetor e lambda é um alto valor desta matriz. Então, se interpretarmos a x como uma transformação linear, vez que o alto vetor é um vetor que aplicar a transformação A retorna ele mesmo. Né? Só que ampliado ou reduzido. Então, a transformação linear retorna o próprio vetor apenas ampliado ou reduzido. A sua direção é mantida. Né? O que é muito, não é normal, isso é uma coisa estranha. Né? Para a gente calcular os lambda, a gente tem que ax menos a lambda x é igual a zero. Né? Vamos colocar x em evidência, fica aí a matriz A menos lambda i vezes x igual a zero. Isso é um sistema de equações lineares homogêneo. O sistema homogêneo tem sempre a solução trivial, x igual a zero. Mas não é isso que eu quero outras soluções. Então, para que tenhamos outras soluções, o determinante tem que ser nulo. Né? Então, o determinante de A menos lambda igual a zero, isso aqui é um polinômio. Tá? Esse polinômio é chamado polinômio característico. Então, as raízes desse polinômio lhe dão os autovalores. Tá? Então, se A é simétrica, por que eu sempre insisto nesse negócio de simétrico? Né? Porque a matriz hessiana nossa, lembrada, a matriz da segunda derivada, que é uma matriz importantíssima para a otimização, ela é simétrica. Né? Então, se A é simétrica, então existem N autovalores reais, só que alguns deles, infelizmente, podem ser repetidos. São raízes múltiplas de um polinômio característico. Isso complica normalmente o maracá. Né? Então, os autovetores associados a autovalores distintos são necessariamente ortogonais. Então, o produto deles é zero, escalar. Né? Em qualquer caso, é sempre possível encontrar um set de n autovetores ortogonais. Então, por exemplo, a rotina do MATLAB sempre entrega autovetores ortogonais. Então, nós vamos admitir que isso é feito doravante. Né? Você toma esse cuidado de sempre gerar um conjunto ortogonal de autovetores. Observe que o autovetor correspondente a lambda não é único, de fato, seja x um autovetor. Então, ax igual a lambda x. Ora, y igual a alfa x também será um autovetor, que A vezes y é A vezes lambda x, que é lambda x, que é alfa ax, que é alfa lambda x, que é lambda alfa x, mais alfa x é y, que é lambda y. Então, veja, se x é um autovetor, alfa x também o será. Então, para tornar isso único, nós vamos normalizar os autovetores. Então, nós vamos sempre exigir que os nossos autovetores vão me entregar os nossos autovetores normalizados, ou seja, ele tem norma unitária. Ok? Isso faz com que os autovetores fiquem únicos. Né? E a gente vai admitir doravante que você vai ter esse cuidado, vai ter esse trabalho adicional de você me entregar autovetores todos normalizados. Vamos pegar um exemplo, vamos melar um pouco as mãos. Então, vamos achar os autovalores e autovetores do caso mais simples possível, que é da matriz triangular. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o determinante da matriz triangular é o produto da diagonal principal. Então, lembrem-se disso. Né? Então, eu vou achar os autovetores dessa matriz, então são as raízes desse determinante característico, né? Desse polinômio característico. E o determinante é 1 menos lambda, 3 menos lambda, 6 menos lambda. Ora, a raiz desse polinômio, é óbvio, é 1, 3 e 6. Então, lembrem-se, a gente vai precisar já lembrar disso.
os nossos autovalores é 1, 3 e 6 ou 6, 3 e 1. A rotina você tem que escolher se quer que entregue ele em ordem crescente, em ordem decrescente. Normalmente a gente quer engenharia estrutural em ordem crescente. O resto do mundo quer em ordem decrescente, mas tudo bem. Então achemos o autovetor correspondente ao autovalor 1. Então o produto disso aqui por x tem que voltar 1 pelo próprio x. Então ele tem que retornar o próprio x. Então vamos lá. x1 tem que ser igual a x1, é a primeira equação que está dizendo. Vamos fazer x1 igual a 1. Daqui eu tiro x2, né? x2 igual a menos 1. E daqui eu tiro x3, que é 1/5. Então veja, eu estou dizendo que 1 menos 1 e 0,2 é um autovetor de A cujo autovalor é 1. Então eu estou dizendo a você que isso aqui vezes isso tem que voltar a isso, de fato é 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1 é 2, menos 3 é menos 1. 4 vezes 1 é 4, menos 5 é menos 1, somado a 1,2 é 0,2. Então você vê que o produto disso aqui gerou isso aqui de novo. É impressionante isso, né? Quer dizer, o autovetor mantém, né, a direção, né? Ele pode ser aumentado ou diminuído fotograficamente, mas ele mantém a direção. Né? Mas isso aqui não é, eu não chamo isso ainda de um autovetor. Por quê? Porque eu exijo que o autovetor seja normalizado. Então, para isso, eu acho aqui a norma desse vetor. Né? Ele é autovetor, ele é um autovetor, né? Mas ele não está normalizado. Daí, isso aqui eu divido. Então, 0,7 menos 0,7 e 0,14 aqui eu vou realmente chamar de um autovetor. Vamos ver como é que faz isso no MATLAB. Né? Então, eu criei aqui a matriz, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu faço BD igual a eigenvector, que é a definição de autovetor em inglês, é eigenvector, e a tradução de autovalor é eigenvalue. Né? Então, eigenvector, eigenvalue e eigenvectors. Né? Então, BD é igual a eigen de A. Então, o que é isso? O que é que faz essa rotina? Ela entrega a B, é uma matriz onde estão armazenadas nas suas colunas todos os autovetores. Lembre-se sempre disso, né? Ele entrega essas duas matrizes. E na matriz D, ao longo da sua diagonal, estão os nossos autovalores, tá? E um corresponde ao outro. Então você vê que os nossos autovalores é 6, 3 e 1. Não sei se vocês lembram, eu chamei a atenção. De fato, esses são os autovalores. E ele está classificando, é claro, do maior para o menor, como normalmente se faz, mas não na engenharia estrutural, tá? Mas aqui está o resto do mundo gosta de classificar dessa forma. Então, 1 é um autovalor e esse aqui é o autovetor correspondente a 1, que é exatamente 0,7 menos 0,7 e 0,14, que nós acabamos de encontrar resolvendo manualmente. Né? Então, é aquela matriz B, né, que apareceu antes, é a matriz onde cada coluna contém um autovetor ortogonal normalizado. Né? Então, como esses autovetores são ortogonais, eles são linearmente independentes. Né? Então, são ortogonais. Quem é ortogonal não tem projeção nenhuma em relação ao outro, então eles são naturalmente linearmente independentes, portanto, formam uma base para o Rn. Essa é a primeira coisa. Né? Essa matriz B será sempre uma base para o Rn, ou seja, eu posso escrever qualquer vetor do Rnx como sendo um By. Né? Uma combinação linear dessas colunas. Qualquer vetor do Rn. Né? E admitiremos, como sempre, que os autovetores são normalizados. Então, como eles são ortogonais e normalizados, são ortonormais. Então, BI, BJ ou é zero, você fizer o produto escalar de quaisquer duas dessas colunas, ou se você fizer o escalar por ele mesmo, vai ser 1, porque eles estão normalizados. Dessa forma, a matriz B é ortogonal. Vamos lembrar disso sempre, hein? Essa matriz B que eu boto todos os meus autovetores é uma matriz ortogonal. Então, B transposto B é igual a B transposto, que é a matriz identidade. Ou seja, que a inversa dessa matriz nada mais é do que a sua transposta, como nós já vimos antes. Né? Muito bem.
Vamos multiplicar A vezes B. A é a nossa matriz, B é a matriz dos autovetores. Então, A vezes B eu particionei nas suas colunas. Cada coluna dessa é um autovetor de A. Ora, A vezes B1, né? A vezes B2 é A vezes Bn, mas A vezes B1 é lambda B1, porque lembre-se que B1 é um autovetor. A AB2 é o lambda 2B2 e a ABN é o lambda BN. Ora, AB, BD. Por quê? Porque D é a matriz que tem as diagonais os seus autovalores. E a gente é a diagonal lambda 1, lambda 2. E a gente já viu que após multiplicação de uma matriz por uma matriz diagonal, gera exatamente a matriz onde as colunas estão multiplicadas pelos membros da diagonal principal, que é exatamente o que está escrito aqui. Né? Então, AB, essa é uma expressão importante, vamos usar várias e várias vezes. A vezes B, a matriz que contém os autovetores, nada mais é que B vezes D, onde B é a matriz que contém os autovetores e D é uma matriz diagonal, e é por isso que é muito usada essa matriz, por isso que a rotina do AIG, do MATLAB, já lhe entrega essa matriz diagonal. Então, AB é BD. Então, D é matriz diagonal, contém os autovetores. Agora, A vezes B transposto é A. Por quê? Porque B transposto é o inverso de B. Então, vezes B transposto é a identidade. Identidade vezes A é A. Ora, mais A vezes B é BD. Então, isso aqui fica BD vezes B transposto. Então, B, aqui eu estou particionando aqui pelas colunas, e DB, quando você pré-multiplica uma matriz por uma matriz diagonal, o que é que acontece? As lenhas ficam multiplicadas pelos elementos da diagonal da matriz. Né? Então, aqui a gente vai ter a primeira coluna de DB, a primeira linha, desculpe, que eu estou transpondo B. Então, vai ser lambda 1, B1, lambda 2, B2 e por aí por diante, até lambda N, BN. Então, esse produto vai ser A igual ao somatório dos lambda I, BI transposto. Esse BI, B1, B2 transposto, B2, B2 transposto, multiplicado pelo seu lambda. Essa é uma expressão do outro mundo. Né? Essa é uma expressão mágica, uma mágica muito grande. Né? Porque vamos olhar com cuidado isso aqui. B pertence ao Rn, então B transposto é um número. Tá? É o quadrado da norma de B. Tá? Então, isso aqui é o número. É um número. Agora, B vezes B transposto, meu caro, é uma matriz de posto unitário. Todas as colunas são linearmente independentes. Vamos fazer isso. Se B é 1, 2, 3, então B transposto vezes B é 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3, dá 1, mais 4, 5, mais 9, 14. É um número. Agora, B vezes B transposto, cara, é essa matriz aqui. Essa matriz é a matriz... ela só não é mais safada do que uma matriz cheia de zeros. Certo? Matriz cheia de zeros não tem nenhuma informação. Certo? Mas aqui você tem 1, 2, 3. Aqui isso aqui vezes 2 é 2, 4, 6. E aí isso aqui vezes 3 é 3, 6, 9. Você só tem uma coluna linearmente dependente. Também é o mínimo também, né? Todas as outras são linearmente dependentes dela. Então, essa matriz tem posto 1. Ela só tem uma coluna linearmente dependente. Mais safado do que isso é a matriz cheia de zero. Tá certo? Agora, se você olhar aqui, o que é que nós temos que fazer? Nós estamos reconstruindo a matriz A. Presta atenção. Com uma soma de uma série de N matrizes safadas. É impressionante isso. Certo? Então, a gente soma um bocado de matriz safada. A gente abre um saco, fica sacudindo ali matrizes de posto unitário, N delas, jogo dentro do saco, balanço, somo tudinho, esquece não quando está de volta a minha matriz A, velho. Né? Então, observe que conseguimos recriar a matriz A com uma soma de N matrizes de posto unitário. Né? Isso é incrível. Isso aqui é chamado de decomposição espectral. Então, essa ideia é muito útil, né? De você poder, no fundo, recriar uma matriz com a soma de uma série de matrizes de posto unitário multiplicado pelo seu alto valor. Existem várias utilidades para isso. Eu considero isso uma coisa incrível. Né? Então, essa ideia
será utilizado nos métodos mais sofisticados que nós temos, são os métodos quasi-Newton, para a geração interativa da matriz hessiana. A matriz hessiana é a matriz das segundas derivadas, como vocês vão ver. É uma matriz caríssima. Né? É impossível calcular ela diretamente. Possível não, é caríssimo, não é inviável certo? Calcular. Mas nós vamos usar essa ideia, né, de a gente poder construir uma matriz somando várias matrizes safadas. Então nós vamos recriar essa matriz a partir de informações só da primeira derivada. E a gente vai conseguir a matriz das segundas derivadas. Gratuitamente quase, porque a matriz da primeira derivada eu preciso. Né? Então, como subproduto gratuito, eu vou ter uma aproximação da matriz hessiana, o que é incrível. Então, esses métodos quasi-Newton foi incrível. A primeira vez que apareceu, o cara disse que o autor estava roubando, não publicou o trabalho dele. Claro que depois, recentemente, fez parece 40 anos do trabalho, aí chamaram ele, foi publicado na revista, que rejeitou, mas aí fizeram uma festa enorme pro cara, essa coisa toda. Davidson chama a fera. Tá? Então vamos ver aqui como é que a gente fez isso no MATLAB. Né? MATLAB é uma coisa fantástica, né? Você pode fazer rapidamente, fazer testes, fazer coisa que precisaria trabalho para fazer na mão, que você fica com preguiça, você rapidamente faz no MATLAB. Então estou aqui, Format Compact, para ficar tudo compactozinho, para poder caber aqui. Aí botei a matriz A0 com uma matriz randômica 3x3. E fiz a minha matriz A0 transposto A0. Vocês vão ver que essa matriz A transposto A0 transposto A0 é necessariamente uma matriz simétrica e positiva semidefinida. Tá? A gente vai ver isso já, daqui a poucos instantes. Então, essa é a matriz A, vamos pensar nela doravante. Né? Essa matriz A é essa que está aqui, veja que ela é simétrica, não só é simétrica, como é positiva semidefinida. Muito bem. Aí BD é igual a AIG de A. Então, aqui estão, nessas colunas da matriz B, estão todos os autovetores da matriz A. E nos elementos da diagonal de D estão os seus correspondentes autovalores. A primeira coisa que eu fiz foi ter lambda igual a diagonal de D. E agora eu joguei nesse vetor lambda. O vetor lambda agora contém todos os autovalores. Aí comecei com a minha matriz A2, de zero. Ela começou zerada, tá? Então faço 3 passos. Peço BI, que é o autovetor, né? Em cada autovetor 1 por 1, e faço A2 igual a 2 mais lambda BI transposto. Tá? E depois mando calcular o posto da matriz, assim encontrado. Então começa com A0, é tudo zero. Aí somei o primeiro B vezes B transposto, aí já deu posto 1. Essa matriz aqui é de posto 1. Claro que eu somei uma matriz de posto 1. Aí somei a segunda matriz, aí já deu isso aqui, já é de posto 2. Preste atenção. Ela era posto 1. Aí somei uma de posto 1, aí deu posto 2. Aí na terceira iteração, somei a terceira. Somei a terceira matriz de posto 1, aí deu posto 3. Se você comparar essa com essa, são matrizes exatamente iguais. Então é uma coisa mágica do outro mundo. Né? Eu consigo reconstruir a minha matriz com a soma de uma série de matrizinhas safadas, vagabundas de posto 1. E isso aí chama-se decomposição espectral. Tem milhares de aplicações super importantes, inclusive a transmissão de fotografias de Marte, por exemplo. Ele não manda todos os pixels, não. Você passaria o resto da vida para mandar 3 fotos. Ele usa esse negócio para mandar menos informações. Ele manda só as informações de alto valor importante. Alto valor safado ele joga fora, ele não envia, não. Mas isso é uma coisa mais para frente. Bom, seja agora, isso aqui para otimização digamos assim, considerado sabido, tá? Então, seja a matriz A de R por N simétrica, e seja X pertencente ao Rn. Então, a forma quadrática é definida como X transposto a X. Isso aqui é um número, tá? É um número, um real. Né? Mas isso aqui é chamado de forma quadrática. Então, coloquemos os autovetores de A nas colunas de B, como a gente já viu, os autovalores na diagonal de D. Né? Então, como B é uma base para o Rn, a gente já viu, qualquer X pertencente ao Rn, então esse X também,
pode ser escrito com uma combinação linear dessas colunas de B, que são os autovetores. Então, x transposto a x, eu substituo x pelo seu valor, que é by. Então, aqui vai ser y transposto b transposto a by, porque eu estou substituindo x por by. AB, estão lembrados que é BD, a gente viu na aula passada, nos slides passados. B vezes B é a matriz de identidade, aqui você fica y transposto dy. Isso é um vetor y, não é? Que é um vetor do Rn, e D é uma diagonal. Diagonal vezes y vai lhe dar um vetor todo multiplicado pelo lambda, né? Vai ficar lambda y1, lambda y2, lambda y3. Quando você fizer o produto por y transposto, ele vai dar somatório dos lambda i, yi ao quadrado. Tá? Então, esse produto, essa forma quadrática, sempre pode ser escrita dessa forma. Isso aqui chama-se diagonalização. É por causa dessa diagonal aqui. Isso aqui é diagonalização. Ora, nós temos uma série de definições assim estupidamente importantes. Eu espero que vocês já tenham visto isso antes. Positividade e semipositividade das formas quadráticas. Eu digo, uma matriz A pertencente a N por N, simétrica, é a nossa matriz hessiana, né? A é positiva definida se x transposto a x é maior do que zero para todo x diferente de zero. Veja que coisa impressionante, né? Se A for positivo definido, né? For positiva definida, então x transposto a sempre será maior do que zero se a matriz for positiva definida. Qualquer que seja o x que você inventar. Claro que não vale botar x nulo, né? E A é positiva semidefinida se x transposto A é maior ou igual a zero. Então você não vai garantir a positividade, mas você garante a não negatividade desse número. Ora, mas pelo processo de diagonalização, eu quero saber qual é o requisito para que uma matriz doida dessa, essa doida aqui, seja positiva definida, certo? Então, mas a gente viu no processo de diagonalização que você tem isso aqui. Então é óbvio, né, que A é positivo definido se todos os autovalores forem positivos. Você vai ver que isso tem uma importância enorme, a gente vai lutar por isso, vai gastar dinheiro para obter uma matriz positiva definida, várias e várias vezes, tá? A matriz A é semidefinida se os autovalores são não negativos apenas, né? Então, observações que eu já usei, né? Se A é uma matriz qualquer, A transposto A é simétrica. Agora, A transposto A é, no mínimo, positivo semidefinida. No mínimo. Por quê? Porque se você fizer x transposto A transposto A x, né? Se A é uma matriz qualquer, A transposto A é simétrica e, no mínimo, positiva semidefinida. Por quê? Vamos pegar a forma quadrática. X transposto A transposto A x. Isso aqui é x transposto vezes A transposto vezes AX. Mas isso aqui nada mais é do que AX transposto, tá? Então, AX transposto seria X transposto A transposto. Ora, mas AX, que é um vetor, né? Transposto a x, isso aqui é a norma de A de x, do vetor AX ao quadrado. Isso é sempre maior ou igual a zero. E só será zero se AX for zero, né? Mas se não for zero, isso vai ser sempre positivo. Então, é sempre não negativo. Então, essa matriz, você pegar uma matriz qualquer e fizer A transposto A, você com certeza vai ter, número 1, uma matriz simétrica, número 2, positiva semidefinida. Então, como eu preciso de matrizes sempre, no mínimo positivo semidefinida, eu, ao invés de gerar a matriz, eu gero A. E a matriz que eu quero é A transposto A. Então, isso é muito usado em otimização, porque matrizes semidefinidas são uma necessidade premente, entendeu? Então, como é que eu consigo fazer isso rapidamente? Sem problema. Em vez de gerar a matriz direto, eu gero A, depois boto A transposto A. Fatorização de matrizes. Qualquer matriz, né, N por N, pode ser escrito como uma triangular inferior unitária e uma triangular superior, né, onde L é a matriz triangular de diagonal unitária e uma matriz superior. Né. Por que a gente está fazendo essa diagonalização? Você vai entender rapidamente pelo seguinte: se eu tivesse um sistema, resolver um sistema de equações Lx igual a B, aí você acharia daqui quem é x1, acharia daqui quem é x2,
Acharia daqui quem é x3, essa coisa toda. Não precisava fazer conta nenhuma, quase, né? A mesma coisa se você tivesse um sistema UX igual a B. Você acharia primeiro o xn daqui, depois o xn menos 1, essa coisa até chegar ao x1. Então, resolver sistemas da forma LX ou UX igual a B é uma tranquilidade. Né? Então, observe que podemos utilizar essa fatorização para resolver sistemas de equações lineares. Então, de fato, em primeiro lugar, o sistema da forma LX igual a B e o x igual a B são facilmente resolvidos. Nós já, né? As equações basicamente desacoplam. Né? No primeiro caso, a gente acha as variáveis sucessivamente da primeira até a última, nesse caso daqui. Já no segundo caso, o x igual a B, você começa do fim para o começo. A última variável para o começo. Isso aqui, em inglês, chama-se back substitution. Tá? Back substitution. Então, para resolver um sistema de equações de x igual a B, primeiro substitui A por LU, depois substitui o x por y, depois Ly igual a B. Esse é o seu sistema. Então, a primeira coisa é você resolve y, isso aqui. Né? A primeira coisa você resolve y dessa equação, Ly igual a B. E depois resolve o x igual a y. Porque a gente já viu que resolver L e U, qualquer sistema da forma Lx e o x igual a B, é uma teta. Não é? Então, isso aqui nada mais é do que a eliminação de Gauss feita matricialmente. Então, os nossos sistemas automaticamente usam a fatorização LU para resolver sistemas. Né? Se ele for simétrico, e só simétrico, agora é claro que, em geral, isso não é importante, mas na engenharia estrutural porque a matriz de rigidez é simétrica. Né? É só simétrica, não, tem que ser simétrica positiva definida. Se a matriz de rigidez não for positiva definida, a sua estrutura não é estável. Tá? Essas coisas se juntam, se ligam. Né? Então, A pode ser escrito como L transposto ou U transposto U, onde L é uma triangular inferior e U é uma triangular superior. Eu sou acostumado com isso. Incrivelmente, o MATLAB só entrega isso. É um pé no saco isso. Mas aí você pode realmente armazenar basicamente a metade da matriz para resolver um sistema simétrico. Então, na época que os computadores tinham uma memória muito pequena, na época, né? Então era importantíssimo o Cholesky, porque a gente não precisava armazenar L1, tá? Então bastava armazenar metade da matriz. E a fatorização QR nós usamos, mas vamos usar pouco. Então, a matriz Rm por N, uma matriz retangular, pode ser escrita como QR. Q é uma matriz ortogonal, M por M. E R é uma matriz triangular superior, M por N. Né? No caso de M ser maior do que N, isso aqui é que interessa para a otimização. Tá? Então, QR vai ser Q vezes R. R vai ter só N linhas não nulas. As outras M menos N são nulas. Se M for maior do que N, matriz retangular. Tá? Então, é possível mostrar, isso aqui é importante, essas são matrizes ortogonais. Né? É possível mostrar que as primeiras N linhas formam uma base para a imagem de A. Lindo! Mas o mais importante de todo é que Q2 é uma base para o núcleo de A transposto. Então, isso em otimização é fundamental. Porque o núcleo da matriz jacobiana transposta é o hiperplano tangente, como vocês vão ver, que é as direções de movimento viáveis. Né? Então, para nós, em otimização, isso assim é impressionante, porque aqui eu tenho uma base, não é, para o hiperplano tangente. Quando chegar lá, eu vou lembrar, eu disse aos senhores que é fácil, eu não digo, mas que se você de posse do MATLAB, fazer na mão elástica, mas com de posse do MATLAB é possível obter uma base para o hiperplano tangente. Sequências, né? Então, seja xk é um conjunto infinito de vetores. Por que é que eu estou tão importante isso aqui? Porque os problemas não lineares não são resolvidos de bate pronto, não. Não tem forma fechada, não. Todos eles são iterativos. Então, todos esses métodos geram uma sequência de vetores. Né? É bom que essa sequência convirja para a solução. Então, xk é dito convergir para um ponto limite se o erro, né, xk
eu botei aqui x estrela, né, mas é um x barra aqui. Eu estou tão acostumado em otimização que a solução é estrela que botei x estrela aqui. Aqui devia ser x barra. X menos xk menos x barra tende para zero quando o k vai para infinito. Mas, rapaz, isso é o cérebro pega cada peça na gente. Né? Formalmente, diz o seguinte, dado qualquer tolerância, tão pequena quanto você queira, se a sequência converge, então eu lhe forneço um n grande, a partir do qual o erro, ó, xk menos x barra, é menor do que a tolerância que você me deu para qualquer membro a partir do n grande. Então, a partir de um certo instante, essa sequência converge para a sua solução, independente da tolerância que você deu. Agora, como é que converge? Aqui é a velocidade de convergência. Né? Então, os métodos podem até convergir. Agora, um converge devagarzinho e outro converge depressa. Né? Então, seja uma sequência xk tendendo para x barra. Se existe um c entre 0 e menor do que 1, e um número inteiro k barra, tá? Que xk mais 1 menos x barra é menor do que c vezes xk menos k barra, para todo k maior do que k barra, essa que você me forneceu, então esse animal converge para x barra linearmente com razão c. Veja, isso aqui nada mais é do que o erro na iteração k. Tá? Isso aqui já é o erro na iteração k mais 1. O que eu estou dizendo é o seguinte, o erro na iteração k mais 1 é o erro na iteração k vezes um coeficiente menor do que 1. Então o erro está diminuindo, mas está diminuindo linearmente com razão c. Essa é uma convergência safada. Na minha época, quando eu comecei a otimização, a convergência linear já era considerada grande coisa. Hoje em dia é uma porcaria. Vamos lá. Se existe, eu vou substituir C agora por uma sequência CK que tende para zero. Então é a mesma coisa que o erro na K mais 1 é menor do que o erro na iteração K, mas por uma sequência que tende para zero. Aí xk converge para a sua solução superlinearmente. Então isso é basicamente o melhor que a gente pode fazer hoje em dia, tá? Agora, se existe C maior do que 0 e K, tá? Que o erro na iteração K mais 1 é menor do que C vezes o quadrado velho do erro da iteração K, então esse animal converge para a solução quadraticamente. Só tem um método que converge quadraticamente, que a gente vai ver que é o método de Newton. Tá? Esse método de Newton dá um trabalho incrível, não dá para usar o método de Newton diretamente, ele é muito caro. Né? Então a gente baixa um pouco a nossa exigência para ter um método superlinear. Né? No fim, gasta menos tempo do que o método de Newton. Para a gente ver o que é isso, vamos pegar 3 sequências. 1 mais 2 menos K, K aumentando. Então isso aqui, obviamente, vai diminuir, tende para zero, então essa sequência tende para 1. Né? À medida que K aumenta. Aqui eu já pego isso mesmo, só que eu ainda faço pior. Eu divido pelo fatorial de K. Então converge mais rapidamente ainda. E essa aqui é 1, 2, menos 2 elevado a K. Aí é que converge mais rapidamente. Isso aqui é uma convergência linear. É a convergência devagar, quase parando, tá vendo? Para 1. Aqui já é convergência superlinear. Chega num instante, olha, em que eu ganho, toda iteração, eu ganho um algarismo significativo, tá vendo? Aqui só tem um zero, aqui tem 2 zeros, aqui tem 3 zeros, aqui tem 4 zeros, assim sucessivamente. Então, uma convergência superlinear, que é o melhor que a gente pode fazer em otimização hoje em dia, né? É um algarismo significativo por iteração. Chega num ponto que dá isso. Agora, quadrático é outra conversa. Nessa aqui eu tenho um algarismo significativo, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8. Ou seja, é o dobro de algarismo significativo por iteração. Mas isso aqui é inviável. A gente não... Só o método de Newton daí, isso é um método muito caro, não dá para fazer isso. Certo? Conjuntos convexos. Né? Esse é um conjunto convexo. Se você pegar qualquer 2 pontos, então essa combinação convexa, a gente já viu isso aqui antes. Isso aqui é o segmento que liga x1 a x2, pertence inteiramente a S. Então, um conjunto é chamado de convexo se quaisquer, ligando quaisquer 2 pontos, a reta, que é essa combinação convexa, daí porque chama convexa, tá? Pertence inteiramente a S. Já aqui, ó,
Esse conjunto não é convexo, é não convexo, porque parte da reta não pertence a essa. Né? Quais são os exemplos que nós temos de conjuntos convexos? Primeiro é S, é todo x tal que P transposto x seja igual a alfa. X e P pertencente ao Rn. Isso aqui é um hiperplano. É um hiperplano. Né? Então, isso é um plano na enésima dimensão. Tá? E P é um vetor normal. Você vê que P transposto x igual a alfa, isso aqui nada mais é do que uma restrição de igualdade. Vocês estão lembrados da primeira aula. Isso é uma restrição de igualdade que a gente chama linear. Certo? X está sempre na ordem, não tem nem x ao quadrado, nem x1 vezes x2, é tudo linear. Então, isso aqui é uma restrição linear de igualdade. Mais importante para a gente é essa aqui, é o nosso semi-espaço. Então, é o conjunto, sim, P é o vetor normal, já já a gente vai ver por quê. Aqui é o conjunto, né, do x tal que P transposto é menor ou igual a alfa. Isso aqui é uma restrição o quê? Em desigualdade linear, uma restrição linear em desigualdade. Então, xp pertence ao Rn, isso aqui é um semi-espaço. No caso do R2, só para melar, irmão, seja x igual a x1, x2, P, vamos chutar 1 e 2 e alfa igual a 3. Isso aqui nada mais é S e o conjunto todo x tal que x1 mais 2x2 seja menor ou igual a 3. Então, isso é uma restrição linear em desigualdade. Vamos plotar essa restrição. Lembra como é que a gente faz? Né? Primeiro a gente bota ela como sendo ativa. Então, faz na igualdade, dividindo tudo por 3. Isso aqui é uma reta com interceptos 3 e 1,5. Então, isso aqui no plano x1, x2, são os pontos x1 e x2 que atendem exatamente essa equação. Então, P transposto x é igual a 3. Isso aqui é P transposto x maior do que 3. Isso aqui é P transposto x menor do que 3, que é o que a gente quer, tá? Então, esse semi-espaço aqui é exatamente esse conjunto que claramente é convexo. Então, o que é que você tira daqui? Restrições lineares. Em desigualdade ou igualdade geram regiões viáveis convexas. Tá? Isso é a conclusão. No caso do R3, o conjunto x tal que P transposto x é igual a alfa. Aí agora a gente foi lá, foi uma reta. Aqui vai ser um plano, onde P continua a ser o vetor normal. Né? É normal hiperplano. Isso aqui generalizado para dimensões maiores, fica então o hiperplano.